Sandoval Matoso, seu professor de História, aquela revisão marota de Roma Antiga, hein? Apresentamos aqui para vocês os principais tópicos que costumam cair nas provas de vestibulares e nas questões espalhadas por aí. Vem comigo! Quando eu falo de Roma Antiga, a primeira coisa que a gente precisa saber, olha aí minha cameraman, é a origem de Roma. Nós temos duas maneiras de explicar. Uma maneira mitológica, Ítalo e Reno, não, Rômulo e Remo, não, Rômulo e Remo. Os gêmeos da loba capitolina, isso é banda loba? Tem que respeitar. A explicação mitológica e a explicação histórica. São formas diferentes de falar do mesmo fato. Uma explicação de forma violenta dos excluídos que vão gerar um dos maiores impérios que o mundo já viu, o mais longevo da história. Sabendo disso, nós vamos utilizar a evolução política de Roma para trazer os elementos da revisão com vocês. Roma começa então com uma monarquia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Que é isso, Sandovas? Nós temos o primeiro rei, segundo a lenda, Rômulo, tá certo? E aí, alguns vão dizer que foram 7 reis, não é muito bem assim não. Mas voltando para a revisão. Na monarquia, o poder está nas mãos do rei. Cuidado, aqui esse rei, ele é eleito. O poder desse rei, ele é limitado. Não vai confundir lá com absolutismo, hein? E ele é limitado por quem, professor? Pelo Senado. Além disso, nós temos também a Cúria, que são órgãos de representação e que também vão acabar escolhendo quem vai ser o rei e tudo mais. Então, falei de monarquia romana, falei de rei, falei de senado e falei de Cúria. Quem é capaz de assumir esses direitos políticos? Somente uma classe social privilegiada. Os primeiros habitantes, os donos das terras, os chamados também de patrícios. É na monarquia que a gente vai ter também uma abordagem sobre as classes sociais que você precisa saber. São 4. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Mas aqui a maioria é a dicotomia entre patrícios e plebeus. Quem são os patrícios? Como eu te falei, os primeiros habitantes, os donos das terras, os caras que tinham poder político. E os plebeus? A maioria. Patrício era a minoria, viu? Os plebeus eram a maioria, não tinham terras e não tinham direitos políticos. É claro que essa disputa aqui vai surgir, porque os plebeus sustentavam a sociedade e não possuíam os direitos. O que vai acontecer? Uma revolta. Uma revolta do Monte Sagrado, em que os plebeus dão um grito, fujam para as colinas, eles fazem uma greve, os patrícios ficam perturbados porque precisam dessa mão de obra e resolvem ofertar alguns direitos. Filma aqui, minha câmera tá pegando tudo direitinho, ó. A revolta do Monte Sagrado, então, é uma revolta dos plebeus, eles querem direitos e esses direitos vão ser concedidos. Não é as 1000 maravilhas, mas já é alguma coisa. Por exemplo, agora a lei é escrita, lei das 12 tábuas. Antes o direito era consuetudinário, era oral. Agora escrito é mó limpeza. Eu vou ter também o quê? O tribuno da plebe. Um juiz agora pode ser plebeu. Eu vou ter a lei Licínia, que fala sobre a possibilidade de um plebeu ser cônsul, que era um bichãozão lá do cargo. Ou a lei Canulé, que era casamento entre classes diferentes. Ou a lei Poetélia Papíria, que você tinha o fim da escravidão por dívida. Que maravilha, chama o Serasa, hein? Moçada, só que nós vamos ter uma transição da monarquia para a república. Os patrícios não estão gostando do rei, não estão gostando disso tudo. Para piorar, o rei Tarquínio vai acabar estuprando, né, e fazendo uma violência grande, séria com a Lucrécia, que era uma patrícia da época. Então, os patrícios vão tomar o poder e aí a gente vai ter uma transição da monarquia para a república. Essa transição é a partir de uma revolta dos patrícios. Pega essa dica, hein? E aí na república o poder vai estar nas mãos do rei? Já não tem mais rei, Joe, agora é o Senado. O Senado vai dividir o poder com assembleias, curiata, centuriata, tribal e também com os magistrados. Lembra que essa turma toda só podia ser da classe social dos patrícios. É com a revolta do Monte Sagrado que então nós temos alguns direitos agora transmitidos para os plebeus. Beleza? Olha só, é também na República Romana que nós vamos ter a expansão territorial. Muita gente acha que a expansão territorial é no Império. Não, cara, é na República, tá? E principalmente as guerras púnicas vão ser responsáveis por isso. Eu faço uma guerra para conseguir 2 coisas, terra e escravizados. Filé? Então as guerras púnicas recebem esse nome porque vai ser de Roma contra os cartaginenses. Depois de muita porrada, os romanos vão vencer e vão acabar dominando o mar Mediterrâneo, Mare Nostrum. E essa dominação vai trazer terras e escravos, e isso traz tensão social. Para controlar as tensões sociais, a gente vai ter uma crise grande na República. E os irmãos Graco, tribunos da plebe, gente boa, gente limpeza, esses caras vão propor o seguinte, para acabar com a crise, parceiros, vamos dividir a terra. Reforma agrária, a galera do MST, essa ideia primeira aí. Além da reforma agrária com as terras do Estado, esses caras queriam congelar o preço dos alimentos, congelar um pouquinho o preço do trigo, baixar o preço do trigo para os plebeus.
foram mortos e um dos dois também acabou se matando porque estava sofrendo muita pressão e acabava sendo assassinado. Outra tentativa foram os triunviratos. Primeiro, Júlio César, Crasso, Pompeu. Júlio César ganha dos outros dois, acaba dominando o ditador vitalício, o Senado não gosta, proposta popular. E aí o segundo triunvirato. Otávio, Lépido e Marco Antônio. Isso é nome de gente, o Lépido. O Otávio acaba ganhando dos dois e acaba se transformando em imperador. Vem pra cá. Terceira fase da evolução política romana, o Império. O Império, poder centralizado nas mãos do imperador, e a justificativa é religiosa também. Esse imperador ele tem um caráter divino. Augusto, alô Gutinho, é isso mesmo. Augusto significa divino. O Otávio vai propor uma paz romana e para trazer estabilidade, ele pega um costume da época da República e fortalece ainda mais no Império, que é a política do pão e circo, panis et circenses. Well, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Não é essa música não. Pão e circo. Eu dou para a população romana, principalmente para os mais pobres, espetáculo e comida. Isso eu controlo tensão social. Era uma prática da República que se desenvolve ainda mais no Império. Moçada, no Otávio vai funcionar, mas os outros imperadores não vão conseguir progredir bastante. Então vai acabar gerando uma crise no Império. Temos vários fatores, eu vou trazer aqui alguns para vocês, que inclusive caiu até na prova da medicina da Unicristos. O cristianismo. O cristianismo, quando surge, ele vai colocar o Império Romano bem embaixo, porque é totalmente diferente a moral. Invasões bárbaras, entre aspas, porque de invasão não tem nada, e bárbaro era aquele povo que não tinha a cultura romana, um termo bem etnocêntrico. A decadência da população livre, as pessoas começam a não ter mais dinheiro, começa a passar muitas necessidades nas cidades e também a crise econômica do escravismo. Você vai tendo uma crise pra caramba do escravismo romano. Isso tudo vai fazer com que as pessoas procurem algum tipo de solução e vai trazer algumas consequências. A ruralização da população. Então muitas pessoas vão para os campos, trabalhar na terra dos donos das terras, numa estrutura chamada colonatos, aumenta a produção agrícola e já vai acabar trazendo a queda do Império Romano Ocidental, que se dividiu para tentar sobreviver, metade deu certo, metade não deu. E aí, valeu a experiência? Sandro Matou, seu professor de História, vem comigo, boa prova aí de vestibular, boas questões, tamo junto. Gostou, curtiu, curte, compartilha, comenta e tamo junto, é nóis.